partir de agora está gravando. Que bênção vocês aqui, fico muito feliz em poder estar com você para trazer informações preciosíssimas que pode ser um divisor de águas na sua vida, né? Eu gostaria muito de conhecê-las. Poderiam ligar a câmera só um pouquinho para eu vê-las? Pode ficar tranquila que eu também, nem fiz maquiagem, tá? Oi, Suelen, tudo bem? Muito prazer, Tarsila, Carla. Nossa, quantas meninas lindas, maravilhosas. Algumas já conheço, outras conhecendo agora. Estou muito feliz de vê-las, né? Vocês viram lá, vocês me conheceram lá pelo post, vocês estão vendo que tinha maquiagem, né, e tudo, que é um pouco diferente dos posts, né, gente? Eu tava morena, agora tô loura. Mas com o mesmo coração, ou até melhor, porque nós estamos aqui errando menos. Errar a gente erra, mas a gente tenta errar menos, né? Então vamos lá, estamos em 5, né? 6 comigo. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer, né? Afinal de contas, sem Ele, nós não conseguiríamos estar aqui. Então, nós vamos estar juntas agora, nós vamos aprender coisas sobrenaturais, e eu tenho certeza que vai ser de muito, muito, muito valor para a sua vida. Atenção, para a sua casa, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, porque o que você vai aprender aqui, nesta noite, não é qualquer pessoa que te ensinaria, não por ser pessoa, mas por ser... por não ter o conhecimento, né? E assim, a gente agradece muito ao Senhor, porque na verdade foi Ele que nos ensinou. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu glorifico e exalto o teu nome. Eu sei que o Senhor tem algo sobrenatural para nos entregar esta noite. O Senhor conhece, Senhor, o deitar e o levantar dessas meninas. O Senhor sabe o que elas têm sentido, o que elas têm passado, o que elas têm vivido. Quais são os sonhos? Quais são, Senhor, os sonhos delas? O que elas têm, Senhor, manifestado, desejo no coração? Como o Senhor tem feito, meu Pai, direcionado, Senhor, e enviado anjos do Senhor para conduzi-las à excelência, um tempo mais excelente, eu profetizo na vida de cada um. Deus, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério prendam em cadeias todo espírito maligno, manieta, lança no abismo para sempre. Exclui, Senhor, toda cadeia, toda visão espiritual que não é de ti. Eu peço ao Senhor nesta noite que o Senhor venha fazer parte da nossa aula, dando discernimento, sabedoria, verdade. E em nome de Jesus, que nada venha atrapalhar essa aula. Em nome de Jesus, que nada possa, Senhor, impedir o agir do Senhor na vida dessas mulheres. Em nome de Jesus eu oro, agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Vocês estão prontas? Então vamos começar. Oh, Glória, que coisa mais linda. Olha, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 61. Isaías, capítulo 61. Todas já abriram? Isaías 61, sim. Diz assim a palavra do Senhor, que é pura, verdadeira, modifica a nossa vida, que nos limpa, que sara, que mostra para nós coisas sobrenaturais. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Você está quebrantada nessa noite? Enviou-me a curar quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o
dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão, de luto, uma nova coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, aleluia, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, glória a Deus, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos. E agora receba essa palavra em nome de Jesus na sua vida. E renovarão. Aí está as cidades arruinadas. Mas eu digo, renovarão a sua vida, renovarão a sua casa, renovarão o seu estado. Vai destruir toda a armadilha do inimigo. E em nome de Jesus, tudo que está na sua geração vai ser revigorado, protegido, em nome de Jesus. Amém? Eliana, seja bem-vinda, não tinha te visto aí. Beijo no seu coração, que bom. Glória a Deus. Então, vou colocar aqui para vocês, né, verem aqui sobre a nossa matéria de hoje. E depois nós vamos entrar aqui nessa palavra, né? E eu quero que vocês fiquem ligadinhas, bem ligadinhas na nossa aula. Vocês estão vendo aí, bem bonitinho? Sim, né? Então, eu quero falar com vocês sobre laços de almas. Tudo muda. Basta confiar, confessar e acreditar. Antes de eu colocar para vocês aqui, eu quero te pedir. Eu vi aí algumas crianças, né? Essa aula é muito pesada, tá? Muito pesada. Então, se tiver crianças ao lado de vocês, se você for coloquem fone de ouvido. Oi? Eu tô com fone, pastor. Aí não tá ouvindo. Ah, top. Se vocês estiverem com fone de ouvido, tá tudo bem, tá tudo certo, tá bom? Que eu ia já passar para frente, mas aí eu vi crianças, eu falei, opa, é interessante que eles não vejam, que eles não ouçam, na verdade, né? Porque é muito pesada essa aula, mas é libertadora. Ô, lindo! Vamos lá, então? 1, 2 e... Eu tenho certeza que vocês, aqui com a Andréia, já viram o conceito de casamento. Já viram o que é, né, o conceito de casamento, já sabem mais ou menos o que foi passado, mas eu quero dar uma revisão com vocês, para que nós possamos, então, entender um pouco mais sobre isso. Qual que é o conceito de casamento, né? O que a Bíblia diz sobre casamento? A Bíblia, segundo a palavra de Deus, é um tema bem recorrente, significativo, abordado em diversos livros, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E alguns pontos principais eu queria trazer para vocês o que a Bíblia fala segundo o casamento, tendo em vista que a Andréia já falou para vocês, mas para eu continuar essa aula, eu preciso dar essa revisão, tá bom? Bom, o casamento é uma instituição divina. O Senhor sonhou com o casamento, ele sonhou com a família. O casamento é apresentado como uma instituição criada por ele, pelas mãos dele, tá? Pelas mãos do nosso Senhor. E é uma união entre homem e mulher. Ponto final. Desde a criação de Adão e Eva. Então, o Senhor, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, ele diz o seguinte: por isso deixa o homem ou mulher, o teu pai e a tua mãe, e unir-se-á a sua esposa, o esposo, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. Os dois, uma só carne. Número 1, número 2. O casamento, ele é monogâmico. O que é um casamento monogâmico? A monogamia enfatiza que nós só temos a possibilidade, diante de Deus, de ter um parceiro. E também ele se constitui na fidelidade.
na fidelidade conjugal. Adulterar, o adultério é condenado por Deus. De Gênesis a Apocalipse, o adultério é condenado por Deus. A Bíblia diz em Êxodo 20, a partir do 1, você vai ver os 10 mandamentos, mas eu não sei se você sabe, eu quero até fazer um adendo, não é somente 10 mandamentos, a Bíblia tem mais de 613 mandamentos, não é apenas 10, são 10 que nós aprendemos desde petitiquinha. Desde pequenininho nós aprendemos os 10 mandamentos. Mas, na verdade, a Bíblia tem 613 mandamentos. A partir de Êxodo, capítulo 20, e versículo 1, você já começa a adentrar dentro do verdadeiro mandamento de Deus, dos mandamentos de Deus. Mas em Êxodo 20, versículo 14, especialmente, está dizendo, não adulterarás. 3, amor e respeito. O casamento também é constituído de amor. Como que você casa com alguém sem amar? É muito difícil. Você pode casar por muitas coisas, mas o Senhor pede para casar quando tem amor. Tem amor? Tem a bênção dos pais? Tchau, obrigado. Pode casar. Lá no Novo Testamento, é colocado uma ênfase muito grande no amor. Porque quando você ama, você respeita. Quando você ama, quando o amor é mútuo entre os cônjuges, tem respeito. O apóstolo Paulo, que foi um homem segundo o coração de Deus, um homem extremamente um apóstolo, ele fundou muitas igrejas, né? E em uma das suas cartas, em Efésios, para a cidade de Éfeso, porque se você não sabe, Coríntios era uma cidade, Éfeso era uma cidade, Tessalônica era uma cidade, enfim, né? Por isso que tem 1 Tessalonicenses, porque a primeira carta é escrita aos Tessalonicenses. Colossos é uma cidade, por isso que está lá, 1 Colossenses, 2, enfim, 1 Coríntios, primeira carta escrita aos Coríntios, a igreja de Corinto. Se fosse Paulo tivesse escrevendo para Iturama, a primeira carta aos ituramenses. Né? Então, quando você vê isso na Bíblia, Colossenses, Filipenses, Efésios, Tessalonicenses, enfim, Coríntios, eram cidades. Então, Paulo escreveu através do nosso Senhor Jesus Cristo para essas cidades. Por quê? Porque as cidades estavam corrompidas, os homens estavam se corrompendo. Então, por isso que o apóstolo Paulo se levantou para dar os fundamentos da igreja naquelas cidades. Então, quando ele escreveu para a cidade de Efésios, lá em Éfeso, né, que ele colocou em Efésios, capítulo 5, versículo 25, ele diz, escuta, a igreja é amada por Jesus Cristo. Porque Jesus, ele entregou para a igreja, ele se entregou, ele entregou a si mesmo, ele entregou, gente, nós entregamos a nossa vida para quem nos ama. E nós entregamos a nossa vida só para quem a gente ama. Como que você vai entregar a sua vida? Eu tenho certeza que você já está pegando muitas coisas. Por quem você não ama, simplesmente não tem valor. Você vai ser usada e jogada de escanteio. Vocês estão pegando? Então, ele continua. Um pouquinho antes, ele fala assim, mulheres, presta atenção. Sujeitem-se, cada um a seu marido, como ao Senhor. E o verbo sujeitar não é ser escrava, é ter relação sexual, porque até naquele tempo as mulheres começavam a dar desculpas. Dor de cabeça, meu Deus do céu. Ai, hoje não tô boa, não quero. Ai, vocês estão rindo, né? Mas eu tenho certeza que vocês estão assim também. Ai, hoje eu não tô querendo, esse negócio tá ruim. Hoje não tô, depois da manhã também não. Depois da manhã, isso vai passando um mês e o negócio vai ficando como? Como? Então, por que o Senhor está falando aqui? Sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor.
pastora, mas o que o Senhor tem a ver comigo? O que tem a ver comigo? Quando você entrega a sua vida ao Senhor, você falou para ele assim: eu sou sua noiva, meu noivo. Eu me sujeito ao Senhor. O Senhor é o meu marido. O Senhor casou comigo, o Senhor é um comigo, tanto que é forte. Olha o que o apóstolo Paulo estava falando para aquele povo. Vocês não estão nem aí com Jesus, quanto mais com seu marido. É muito forte. Mas também, em quarto lugar, se te dando só, aqui nós estamos falando só do fundamento de um casamento. O que que o casamento na Bíblia, né? O que se diz ser o casamento, certo? Mas em quarto lugar é a indissolubilidade. Meu Deus, essa palavra, o que é isso, meu Deus? É a permanência no casamento. A permanência, porque quando você permanece no casamento, você vai tirando do seu coração a questão do divórcio. Porque divórcio não faz parte com Deus. Divórcio é maldição, é uma catástrofe o divórcio. Ah, pastora, mas eu divorciei. Você apanhou? Você foi traída? Bacana. Porque nessas posições o Senhor permite. Porque um relacionamento abusivo, Jesus nunca faria isso conosco. Porque ele mesmo, como ele falou para as mulheres, que as mulheres tinham que se sujeitar aos seus esposos, ser sábia, conduzir sua casa com maestria, como a mulher de Provérbios 31 ele também diz o seguinte, aleluia, homens, cuidem de suas esposas, como eu cuido de vocês, com amor, com respeito. Eu dei minha vida por vocês, então que vocês, homens, também dêem a vida pelas suas esposas. Mas tem muitos homens que estão matando suas mulheres, fazendo o papel de Satanás, não de Cristo. Então, nesse ponto, o Senhor permite o divórcio. Você não foi feita para ser massacrada. Faça a sua parte. Porque muitas vezes também nós pensamos assim, pelo amor de Deus, esse homem, desse jeito e tudo, faça a sua parte. Porque o que Deus une, que o homem não se intrometa em desfazer o que Deus uniu. Tem um peso espiritual na vida dele para isso. Então, essa indissolubilidade que a gente fala, o que ela traz a vocês? O que ela traz a nós? Ela traz o seguinte, não se divorcie, a não ser que você foi traída ou que você tenha um relacionamento abusivo. Mesmo assim, se você quiser perdoar, se ele, né, deixar, mudar de vida, e, enfim, e não fazer mais isso, tenha certeza, o perdão é válido, tá? O perdão é válido, porque Jesus também nos perdoou. Porque quantos anos a gente está longe dele, quantos anos a gente tem prostituído, querendo só uma farra com Jesus Cristo. Ninguém está querendo viver verdadeiramente com Deus. Ninguém está querendo, não. Sempre a gente larga Deus e vai para os nossos achismos. Então, a gente olha para um relacionamento abusivo, mas não vê que nós também temos um relacionamento abusivo com Cristo. Abandonando ele, deixando ele, dando prioridade para as outras coisas do mundo e não está nem aí para ele. Você também está se prostituindo, você também está traindo o nosso Senhor. Se você quer ser um com ele, se você quer respeito do seu marido, tenha respeito com o Senhor. Porque nós só queremos para nós, eu quero, me dê, mas fazer a nossa parte com Deus nós não queremos. Vou deixar vocês pensar um pouquinho. Vocês estão pedindo a Andréia de volta. Mas é a palavra. É a palavra. Não tem como. Mas também, por último, que constitui o casamento, são paralelos espirituais. O casamento também ele é usado como uma metáfora para a relação entre Cristo e a igreja, como eu dei esse pitaco para vocês. Né? Porque o Senhor Jesus, ele veio aqui e morreu por mim e por você. Ele morreu pela igreja. A igreja é a noiva de Jesus Cristo. Nós estamos sendo preparadas para um grande casamento com Jesus.
Como que uma noiva é preparada? Meu Deus, é muito forte. Repara só. Uma noiva preparada. Você vai casar de qualquer jeito? Com um cabelo de bate-barco, como diz os mais velhos. Você vai casar com CC? Não vai. Com chulé? Não vai. Unha sem fazer? Não vai. Cabelo esgandaiado? Também não vai. O que você vai fazer? Você vai se preparar para a sua bodas. Se preparar para o seu noivo. Vai fazer uma depilação. Perfume. Vai se preparar. Você vai estudar como vai ser seu casamento. Sabe, você não vai casar de qualquer jeito. Mas com Jesus, as pessoas estão querendo casar de qualquer jeito. Cheia de sujeira, de pecado, de maldição, de tudo quanto é jeito. Fedendo o pecado, que pecado fede. A gente faz face a face. E todos nós que trabalhamos, a gente já identificou que na metade do face a face para frente, nós começamos a cheirar mal. A nossa roupa cheira mal. Roupa mesmo, camiseta. E eu começo a falar para o meu marido, eu falo, amor, eu já estou fedendo. Eu preciso trocar de camiseta. Porque o cheiro das pessoas começa a impregnar em nossas roupas. Cheiro do pecado, que elas estão sendo libertas. O pecado tem fedor. Ele fede. Você acha que Jesus vai querer ter uma vida com quem fede? Não. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, ele diz assim, pois estou zeloso por vocês, com o zelo do meu Pai. Eu os prometi a um único marido. Quem é? Jesus Cristo. Está na palavra. Está lá. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque eu quero apresentá-los a Ele, a Jesus, como uma virgem pura. Como uma virgem. Então, esses pontos destacam a visão bíblica do casamento como uma união sagrada. Baseada em amor, em respeito, em fidelidade, em limpeza, refletindo a relação entre Deus e o povo. Mas a igreja brasileira, a igreja mundial que eu falo do mundo, não a igreja mundial, estou falando igreja do mundo, a igreja do mundo, eles não lêem Bíblia. Eles não lêem Bíblia. Eles não leem Bíblia. Eles não sabem o que está aqui dentro. Eles não sabem o tesouro que tem aqui dentro. Eles fazem as pessoas ficarem no automático, sem saber a verdade de Deus. Só fica assim, tem que casar virgem. Por quê? É isso, eu sou apaixonada pelo meu namorado. O meu namorado é apaixonado por mim. Imagine, que é isso? Olha, ele faz tudo para mim. Vou transar. O que tem? Ele pediu para eu provar meu amor por ele. A maioria aqui já está de mais idade, né? Tem algumas novinhas. E eu quero te dizer que toda pessoa que quer você antes do casamento, ela não sabe nem para onde passou Deus na vida dela. Mas, enfim, o que é um casamento? Casamento é uma ligação de um homem e uma mulher. Casamento é sexo. Você fez sexo, você casou. Pastora, mas o que tem a ver ligações de almas, laços de almas? Como assim? O que é isso? Ligação de almas é uma coisa e laços de almas é outra coisa? Sim, outra coisa. Vou explicar para vocês. Exemplos de ligações de almas, eu coloquei aí. A ligação de alma se constitui quando amamos muito pessoas. Por exemplo, as pessoas falam assim, nossa, meu santo bateu com fulana. Não é santo, não. É alma. Não é santo, tem nada de santo. É almas. Todos nós somos santos, porque toda pessoa que recebe Jesus e declara Jesus com a sua boca, eu declaro Jesus como meu único e suficiente Salvador, ela passa a ser santo diante de Deus, porque quem nos purifica é o sangue de Jesus. Então, você declarou Jesus, você batizou, você é. Santo é isso, todos somos santos. Por isso que o Senhor Jesus disse,
Sejam santos como eu sou santo. Santidade. Santo em Jesus, tá? Não é aquele negócio, não. Certo? Ó, esse copo aqui eu pedi para ele, ele fez um milagre. Não, a partir de agora, canonizou, ele virou. Não, 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 não. Não é isso. Todos somos santos quando a gente entrega a nossa alma para Jesus. Então, ligação de almas se constitui quando nós amamos as pessoas. Por exemplo, de filhos com pai. Tem um filho lá, nossos filhos são amados, muito amados por nós. Mas tem aquele que não é porque a gente ama, ele dá mais atenção pra gente, ele tá mais junto com a gente, ele fica mais perto da gente. Estou falando para quem tem mais de um filho, para identificar. Com pais, às vezes você é mais ligado com a sua mãe do que com seu pai, é ligação de almas. Entre os seus irmãos, você tem um que te chama mais atenção, que te preocupa mais, que você tem muito medo de acontecer alguma coisa, não sei. É uma preocupação, ligação de almas. E na Bíblia também tem sobre amigos. Eu coloquei o amigos por último para falar para vocês sobre isso. Quem foi muito ligado? Jonatas e Davi, não sei se vocês já leram na palavra de Deus. Quando Jonatas e Davi, eles se encontram, a Bíblia diz que a alma deles se ligaram. Então, teve uma ligação de alma. Então, ligação é uma coisa, laços ou então entrelaços ou apegou-se, laços com entrelaços e apegou-se é a mesma coisa. Quando você lê na Bíblia, apegou-se a alma a tal, é laços. Apegou significa laços de almas. Ligações é ligou. Então, quando você olha na Bíblia, quando você vai ver entre Jonatas e Davi, suas almas se ligaram. Eles se amaram quando se viram. Entende? Então, Jonatas era filho do rei Saul. O rei Saul queria matar Davi. E Jonatas era filho do rei Saul. E ele foi constituído como o general do exército. Só que quando ele viu Davi, o coração dele se inclinou para Davi. E ele falou assim, o que ele fez com Davi? Ele escondeu Davi. Então, o amor de ligação de almas. Aquela pessoa que você senta com ela, você fica batendo papo com ela e não passa o tempo. Ligações de almas. Aquela amiga que mexe com o seu coração. Você fala, como eu amo ligações de almas. Por exemplo, Noemi e Ruth na Bíblia. Ruth não largou Noemi de jeito nenhum. Noemi acreditava no Deus vivo de Israel. Ruth era ela era de Moabe. Ela era um moabita. Ela seguia outros deuses. Mas ela falou assim, Noemi, onde você colocar os seus pés, eu colocarei. O teu Deus é o meu Deus, a tua terra é minha terra. Porque elas tiveram uma ligação de almas, nora e sogra. E Jesus veio da linhagem de Ruth. Jesus era tataraneto de Ruth. João e Maria com Jesus. Maria de Magdala, ela era a melhor amiga de Jesus. João era o melhor amigo de Jesus. E também seu irmão, de todos os irmãos, que Jesus teve mais irmãos, né, gente? Vocês sabem disso, que Jesus teve mais irmãos? Sim ou não? Vocês sabem disso, que Jesus teve mais irmãos? Quem sabe, levanta a mão. Vocês não sabiam? Meu Deus! Jesus teve mais irmãos, tá? Tiago, Simão, Pedro, tudo era irmão de Jesus. Depois vocês assistem o The Chosen, que vocês vão ver. Foi criado na mesma casa, porque existe uma falsa, né, lição que Jesus era o único. Não, ele era o unigênito, tá? E o primogênito. Primogênito de Maria e José e unigênito de toda a humanidade. Ele é único, certo? Então, João, Maria e Tiago, que era o irmão de sangue de Jesus, eles eram os três. Onde estava um, estava o outro. Onde estava um, estava o outro. Por quê? Porque eles tinham uma ligação de alma. Até Jesus teve o melhor amigo, tá?
Então, para vocês entenderem. E o que é laços de almas? Laços de almas é relação sexual entre duas pessoas ou mais, sendo hétero ou homoafetivas. Que Deus nos livre, eu pensei. Que Deus nos livre. Repreende em nome de Jesus. E como que é identificado um laço de alma? Identificamos os laços de almas em indivíduos através de relatos nas áreas de suas vidas, como: pastora, nada dá certo para mim, nenhum relacionamento dura. Eu amo ele, mas eu não sei o que acontece. Tem dia que eu não quero ver, nem que ele me toque. Eu amo ele, mas eu não consigo, a gente não para de brigar. Parece que a minha vida tá parada, minhas coisas não andam. Tudo começa, vai para frente, mas 10 para trás. Eu tenho desejos contrários ao meu marido, ao meu sexo. Eu tenho desejo para outros homens. Eu tenho sonhos que eu estou dormindo com outros homens. Eu já vi, eu já senti alguém fazer relação sexual comigo dormindo. Eu já tive vontade de me matar. Tudo isso caracteriza, quando as pessoas chegam para mim e falam isso, eu já sei que é laços de almas. Tem tudo a ver com laços de almas. Sexo é casamento. Você teve sexo com alguém, você casou com ele. Até aqui, vocês têm alguma pergunta para fazer? Alguém tem uma pergunta? Levanta a mãozinha. Hã? Tem não? Quem de vocês querem perguntar até aqui? Se tem alguma dúvida? Pode levantar a mãozinha a qualquer hora, tá? Que eu paro aqui e respondo vocês. Porque a pergunta de vocês pode gerar uma curiosidade ou até uma resposta para alguém. Por isso que é importante, tá bom? Então, se vocês quiserem, que agora a gente vai começar a entrar no profundo. Tá bom? Então, sexo é casamento. Você teve sexo com alguém, você casou com ele, tá? E tem 3 especificidades de sexo. Os 2 virgens, um virgem, o outro não. E os 2 não eram virgens. É colar, sim. Passa uma cola aqui. Como assim? Uma na outra. Cola mesmo. Então, nós vamos estudar agora sobre isso. Olha aqui. Maria, eu pus um laço na cabeça dela, gente, porque essa aula eu escrevi ela hoje, não conta para ninguém. É porque estava no meu computador e eu precisava trazer ela com cara de Andréia. Então, eu tive que refazê-la, entendeu? Por isso que tá roxinha. Aí não deu tempo de eu tirar a fundo aqui, ó. Mas vocês estão entendendo aí que é Maria e João. João e Maria. Então, né? Beleza. Maria conheceu João, então nós vamos falar aqui, ó, da situação de virgindade. Tá bom? Então, Maria conheceu João. Nossa, que legal. Maria virgem, casou com João. Olha o coraçãozão, ó. A alma de Maria, e vou falar para vocês que alma é o coração. Coração não é músculo cardíaco. Coração é alma. Lá que estão os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções. É lá que estão. É lá, é lá. Tá? Eu quero um papel, uma caneta. É lá que está, é lá que está, é lá que está. É lá que estão as nossas emoções, os nossos sentimentos, nossos pensamentos. Tá? Então, Maria casa com João. Casamento é sexo. Maria casa com João. Os 2 são virgens, então a alma de Maria está. A alma de Maria
ela teve sexo, ela foi para a alma de João. Então, João aqui casou com Maria. Eles são um. Porque sexo faz com que eles se tornam um. E aí eles são virgens, enfim, né? Eles são virgens, eles casam, eles têm, então, relação sexual, eles estão ali de boa. Por isso que antigamente você via os casamentos sendo mais duradouros. Por quê? Porque eles casavam virgens. Tinha suas dificuldades, tinha as coisas que realmente todo casal tem, todo casal tem as suas, né, seus empecilhos, estão se conhecendo, são formados de pessoas diferentes, enfim, tem mesmo as lutas. Isso é indiscutível, mas permaneciam. Por quê? Por conta que eram virgens. Eles não tinham outra pessoa, eles não tinham envolvido com outras pessoas. Certo? Mas aí, a primeira, né? A primeira fase, que é essa fase aqui, dos virgens. Agora eu vou falar aqui para vocês. Um virgem e o outro não. Um era virgem, o outro não. Um era virgem, mas o outro não. Esse aqui transou, teve relação sexual com esse, né? O João era safadinha, ele teve relação sexual com essa daqui. Vamos pôr aqui o nome da Ana, né, coitada. Tem algum Ana aqui? Não, né? Nem Maria, desculpa. E aí, João, Maria virgem, outra situação. João, não. Então, ó, João teve relação sexual com Ana, mas Ana tinha tido outras relações sexuais. Aí fica aqui, ó. Olha aqui. João, olha aqui. João teve relação sexual com todas essas mulheres aqui. Essas pontinhas, pontinhos cor-de-rosas, são as meninas que ele teve relação sexual. Isso daqui é uma pirâmide, porque você nem sabe com quem você está deitando, com quem deitou, com quem você está deitando. Então, aqui, ó, todas essas mulheres, esses homens aqui, vão para dentro de João, que vão para dentro de Maria. Aí, essa mulherzinha aqui, ó, tá aqui onde tá a setinha, vocês estão vendo a setinha do meu dedo? Vocês estão vendo a setinha aqui? Sim? Essa mulher aqui tem depressão. Aí essa Maria começa a sentir depressão. Estou falando que é só isso. Contribui, viu, gente? Contribui muito. Porque tem outros aspectos também. Só que no século XX, a depressão aumentou muito. Aumentou muito. E a gente condiciona também a isso. Depressão, ansiedade, enfim, vou falar tantas coisas para vocês hoje. Eu estou tentando aqui mixar um pouco, né? Que a gente passou, acho que meia hora da nossa aula. Então, João e Maria começam a ter desentendimentos. Não sabe por quê? Beleza, Maria está lá de boa. Mas e quando os dois não eram virgens? Olha aqui para vocês verem. Todas essas pessoas aqui estão dentro de João. E todas essas pessoas aqui estão dentro de Maria. Todas. Todas. Agora você vê, um homem vai no prostíbulo, ele transa com a mulher, Meu Deus, presta atenção. Quantas pessoas estão no corpo desse homem? Desse homem que vai para dentro da mulher, que vai para dentro do homem, que vai para dentro... Vira uma bagunça, um laço, um emaranhaço, uma coisa esquisita. Agora você pensa só. Pensa na sua vida. Quantos homens você teve relação sexual? Você não sabe com quem que ele transou. Se ele fez suruba, se ele deitou com homem, com mulher, se ele deu botão, se ele não deu.
Suruba. Ter relação sexual anal é sodomia. Sabe o que ele fala sobre sodomia? Ele abomina. É como se fosse uma bomba dentro de você. Bum! Quando você tem relação sexual com o negócio. Que eu já falei, né? Gente, eu não estou aqui para brincar. Eu estou aqui para te alertar. Porque além de todas as dificuldades que você às vezes está passando, você tem uma geração para cuidar. Você tem uma geração para zelar. Que são os seus filhos e os seus netos. Porque vai cair sobre o seu ombro essa responsabilidade. Porque hoje o que você está passando foi porque aconteceu no ombro dos seus pais, dos seus avós. Maldição sem causa não existe. Iniquidade vai passando, vai passando. E o que você está vivendo é iniquidade. Ou não sabeis que, quando você deita com alguém, você também deitou com o passado dela. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 ao 17. Vamos lá ler? Vamos junto comigo? Vamos lá em 1 Coríntios, lá no finalzinho da Bíblia. Lembrando que Coríntios era uma igreja muito problemática. Eles não estavam nem aí com Deus, e estava uma confusão. Mas Paulo chegou para colocar ordem na situação. E foi o apóstolo Paulo, então, que disse essas palavras. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 e 17, diz assim: ou não sabeis, ou vocês não sabem, que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Ou a mulher que se deita com o prostituto forma só um corpo com ele? Porque, como se diz, serão dois, uma só carne. E, ó, dois, uma só carne. Dois, uma só carne. Uma só carne. Não tem como você não trazer o passado para junto de você quando você deita com uma pessoa. Faz sexo com ela, você se torna um com ela. Como o próprio Deus disse em Gênesis 2:24, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão a sua carne. Agora tem uma coisa também, eu quero fazer um adendo aqui, coloquei em negrito, deixará e uma só carne. Por quê? Deixará o homem seu pai e sua mãe. Deixará não é abandonar, número 1, mas é deixar, cortar o cordão umbilical, parar de ficar levando as coisas para sua mãe, para o seu marido, parar de ficar levando para o seu pai as coisas que tem acontecido na sua casa, parar de ficar falando do seu marido, que ele é isso, que ele é aquilo, que é aquilo outro. Não, você também é. Todos nós estávamos largados por Jesus que nós nos unimos. Então, não tem como você trazer, você casar e ficar todo dia. Ai, vou lá na mamãe. Ai, quero ir na mamãe. Ai, não sei o que da mamãe. Ai, não sei o que do papai. Ai, não sei o que. Não, é seu marido. É ele que você tem que resolver as coisas. Sua mãe já sofreu muito por você. Agora é o momento de você passar o que você tem que passar diante de Deus e com o seu marido. A não ser que você está apanhando, que você está sendo massacrada, que você está sendo humilhada, que você está passando fome. Está ali um apoio para você, com seus filhos, alguma coisa, mas deixará o homem, o seu pai e sua mãe, para viver com o seu marido. Mas, oh, meu Deus, não, tá lá o homem, nossa, meu maridinho gosta do cafezinho da mamãe, de vez em quando, minha filha, mas todo dia não dá. E apegar-se-á a sua mulher, e serão uma só carne, o homem e a mulher, um. Uma prisão sem perceber é quando você tem relação sexual ilícita fora de uma aliança de casamento. Você acha que só existe aquele homem, só aquele que vai te fazer feliz, só aquele que você vai viver, é só aquele que pode realizar seus desejos, é só aquele, porque você tem uma prisão nele. Você nem começa a viver coisas boas
porque você tem uma prisão nele. Estou falando você que é solteira e tem relação sexual antes do casamento. Aí, para você que casou, você já provavelmente já viveu isso. Nossa, como que eu consigo viver sem aquela pessoa? Você casou, acabou, não tem outra pessoa para você, agora é seu marido. Agora, você que está solteira ainda tem uma possibilidade. E existem muitas consequências de sexo fora do casamento. Laços de alma são prisões, em que a nossa alma se estabelece com outras pessoas. Laços de almas constituem alianças, impacto, pacto de sangue, porque no sêmen tem sangue. Vocês sabem muito bem disso. A ciência diz sobre isso. O espermatozoide, tem sangue envolvido. Só que é um envolvimento eterno. São associações que você faz no mundo espiritual. Tem perdas, tem ganhos. Que perdas? Perdas do seu pedaço, o seu corpo está no corpo de outra pessoa, sua alma. E você ganha pedaços das almas de outras pessoas, as partes envolvidas. Tudo que é de alguém passa a ser do outro. Tudo que foi do carinha lá que eu tive relação sexual passa a ser em mim. E tem mais. Um dia eu fiz uma live com uma neurocientista que ela me convidou para dar a aula. Foram 2 horas, foi mais tempo que aqui. E aí eu estou passando rápido porque, né, temos horário. E aí ela falando sobre coisas genéticas que ficam no sêmen, que fica dentro da mulher. Depois de muito tempo, o filho, olha, gente, o que eu tô falando. Olha o que essa menina falou. O filho, às vezes, pode ter até algumas características de homens que você já deitou no passado. Um jeito de falar, um jeito de passar a mão no cabelo, um jeito de andar. Você fala, credo, misericórdia, tá parecendo fulano. Mas é filho do seu marido, é filho do pai dele, mas ele tem características. É assim. São genes que ficam ali encalacrados. Fica ali em obscuridade. Aí você fala assim, meu Deus, eu tenho 5 filhos. Por que aquele menino é de jeito? Não é parece? Então, almas vão se ligando em uma esfera espiritual e vão se tornando uma. Tudo que você vê aqui. Você está me vendo aqui, esse óculos? Poderosa. Essa cadeira aqui, no mundo espiritual tem ela. No mundo espiritual tem essa cadeira, mas é um trono de glória. Tudo que você vê aqui no mundo real tem no mundo espiritual. Então, almas vão se ligando a uma esfera espiritual. Vão se tornando uma só. Se uma pessoa tem ato sexual fora do casamento, não tem legalidade com Deus. Então, tem com quem, pastora? Eu te faço a pergunta. Se não tem legalidade com Deus, quando você tem relação sexual fora do casamento, você não tem legalidade no mundo espiritual com a parte de Deus. E quem tem legalidade na sua vida, então? É ele mesmo. Satanás. Então, gente, vocês estão vendo? Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Diná foi uma das filhas de Jacó. Jacó teve 12 filhos homens e uma menina, com Léa, chamada Diná. Aí ela se uniu com Raquel, que era a esposa de Jacó, e foi espiar as filhas da terra, que está em Gênesis 34, isso que eu estou contando para vocês. Depois vocês podem anotar aí e ler. Gênesis capítulo 34, a partir do versículo 1. E aí ela foi para outro nível. Aí ela foi para visitar as filhas da terra, que era como se fosse nós aqui, nós tivéssemos eu e você, pegado você aí, e foi num shopping, entendeu? As filhas da terra, visitar uma feira e tudo. Chegando lá, Amor, filho de Siquém, que era o rei daquela cidade, estuprou Diná. Aí na Bíblia diz que a alma de Siquém, de Amor, se apegou, lembra que eu falei para você que é laço, né? Se apegou com a alma de Diná. E por conta disso, teve muitas consequências. Simeão e Judá, com a espada deles, numa noite, acabou com todos os homens do reino de Siquém. Então, existe, no mundo espiritual, uma consequência muito grande quando você tem relação sexual ilícita, fora de uma aliança de casamento.
Você não tem parte com Deus. É assim que Deus falou, pronto. E por conta dessa promiscuidade, dessa prostituição, o mundo está do jeito que está. Então, é um com todos e todos com você. Porque todas as vezes que você dorme com uma pessoa, você também dorme com o passado dela. Consequências? Vai pegando, não é só para você não, para sua geração também. Legalidade é o inimigo? Porque quando você tem relação fora do casamento, por qualquer motivo, todas essas questões estão em jogo, fornicação, prostituição, adultério, incesto, pedofilia. Muitas meninas que são abusadas sexualmente quando criança, porque o pai e a mãe ou tem idolatria ou tem prostituição. A idolatria também dá abertura para a pedofilia. A idolatria também está junto com a prostituição. Prostituição e idolatria andam juntinho. Aí, quando a pessoa está lá se prostrando diante de uma imagem, ela não está nem sonhando que ela está fazendo uma abertura no mundo espiritual para Satanás vir, pegar o filho dela, pegar a filha dela. Através de um homem, de um pedófilo. Ou então de um homem que toca nela. Ou então, homossexualismo. Tudo isso está ligado. A masturbação, a pessoa que só quer masturbar. Tem o marido e ainda quer masturbar. Tudo isso está envolvido. Lascívia, sensualismo, sensualidade. E quer mostrar o corpo, e quer se sentir, quer mostrar a barriga, quer mostrar a roupa, quer mostrar tudo. Tudo está ligado a isso, a laços de almas. Você pode ver aqui na nossa cidade, todas as cidades, tem que estar coaiando de frio, mas a mini saia e a barriga tem que estar mostrando. Gente, eu sou assim mesmo, eu falo a nossa língua, tá? Falo chique também. Vocês querem que eu fale chique? É isso aí, sensualidade. Gente, sexolatria. Eu não sei se vocês sabem o que é sexolatria. É uma idolatria ao sexo, né? Sexolatria. É excessivo. Porque o que é idolatria? É uma. Você pega uma coisa e faz daquilo ali um ídolo. O latria quer dizer obsessão, loucos, fanáticos, fanatismo por sexo. Então, através da sexolatria, você pode desenvolver comportamentos compulsivos, compras compulsivamente, pensamento obsessivo, comendo desenfreadamente, uso da pornografia, uma dependência da pornografia para sentir prazer no relacionamento sexual. E quando você abre a porta da pornografia na sua casa, entra demônios através disso. Promiscuidade e até comportamentos de risco, levando, por exemplo, a adquirir doenças através do sexo. Além disso, tem o aborto, tem traumas, tem toques, que pessoas podem tocar os seus filhos, você mesma, por conta dessas ilegalidades, essas promiscuidades, tudo isso. O que é isso? Não tem nada a ver. Lavou, tá nova. Lavou, tá nova? Quero te mostrar aí relação sexual fora do casamento. Olha como fica a sua alma. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Você que teve relação sexual fora do casamento, você que teve relações sexuais, mais de um parceiro, traições, adultério, tá tudo aí sua alma desse jeito aí, ó. Aí esse hominho aqui, essa mulherzinha aqui, esse hominho aqui, ele matou alguém, aí teve uma consequência lá no passado, você nem conhece, você transou com o João. Você transou com a Maria, com o João, com o Rui, mas ele transou com uma mulher do prostíbulo que transou com esse homem aqui. Mas você não conhece, mas a alma dele está dentro de você. A alma dele está dentro de você. Aí essa mulherzinha aqui que está dentro de você, ela teve relacionamento sexual com uma mulher, aí você até tem vontade de ter, porque aí esse outro aqui, ó, ele teve um sexo com 3, com 2, fez suruba, tá tudo aqui.
E cada um com seus respectivos, com suas respectivas consequências. E olha para você ver quando o demônio do adultério entra no casamento. Olha o que acontece quando o demônio entra na intimidade do casal. Ele vem reivindicar o lugar dele. Porque é uma alma. Lá em Hebreus 3:4 fala: honrado seja entre todos o matrimônio, e o leito, que é sua cama, sem mácula. Pois os devassos e adúlteros que cometem adultérios, Deus vai julgar de uma forma diferente. Meu Deus. Não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. A aula que eu estou dando para vocês aqui valia o preço que vocês pagou por todas as aulas. Vocês têm que dar uma oferta para a Andréia. Vocês têm que dar uma oferta para essa mulher. Que ela tem vivido, que ela tem passado, para poder trazer para vocês tudo isso. Não é fácil, não. Eu sou pastora, eu sei o que eu estou falando. Porque ela não tem unção ainda na cabeça dela, mas ela cuida de vocês. Ela está lutando por vocês. Ela pôs um valor aqui. Entende? Ah, mas está falando de Deus. Não, mas Deus deixou. Isso é lícito, uma pessoa cobrar pelo seu trabalho. Porque vocês acham que... Eu fiquei como hoje o dia todo? Eu fiquei desde as 2 da tarde. Eu sei lá que hora que eu vou dormir. Assim é a vida dela. E vou te falar que isso aqui você não encontra em coaching, você não encontra... Você pode pagar caríssimo que você está vivendo nessas aulas. Caríssimo. O conteúdo que ela está dando para vocês, tem pessoas que nem sabem disso aqui, que nem é do mundo espiritual. É uma coisinha copia e cola, você entendendo que eles vão lá e pegam, copia e cola, entrega para as pessoas, cobra 5 mil, 10 mil, 9 mil, 10, 20 mil. Presta atenção, você se colocando diante de você. Não é lavou, tá nova. Lavou, tá limpa. Nova não, porque se você comprar uma Ferrari lá em Rio Preto e vier com ela e me vender, eu não vou te pagar o mesmo valor, porque não é nova, saiu do concessionário e veio para cá. Nossa, mas eu lavei, encerei. Não é nova, é limpa. Pode ter mais nova, não. Mas eu quero te dizer, minhas filhas, minhas queridas, né? Eu não quero colocar medo em vocês, porque a palavra ela vem para libertar, ela não vem para aprisionar. Quem aprisiona é o pecado, quem aprisiona é Satanás. O Senhor vem para libertar os cativos, que foi quando eu li para vocês. Sabe quando nós lemos aqui? Ó, nós vemos apregoar o ano aceitável do Senhor, porque Jesus está voltando. E a sua vida não pode ficar do mesmo jeito, a sua família não pode ficar do mesmo jeito. Seus filhos não podem viver o que você viveu. E nós viemos o quê? Pôr em liberdade os algemados. Porque um dia eu também estava desse jeito aí. Mas o Senhor nos libertou. Ele nos libertou. Ele tirou nossa vida desse jeito. Vocês que são novos, que estão aqui ouvindo, por favor, tenha misericórdia da sua vida. Não temas, porque o Senhor é contigo. Se você está nele, você vai ter. E eu quero aqui deixar as considerações finais dessa aula minha. Né? Que já tem 1 hora que a gente está aqui praticamente. Eu quero deixar aqui as considerações finais. Não temas, porque se você quiser, tem jeito. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Vai a uma igreja onde tem isso. Alguém aqui quer entregar a sua vida a Jesus? Vai, entregue a sua vida. Verifique como está a sua vida para que seus filhos não colham isso. Para que você tenha uma vida boa junto com o seu esposo. Você que é casada. Sabe? E, pastora, mas e agora? A senhora vem aqui, a senhora fala de laço de alma, eu já transei com Deus, meu Deus do céu, não sei nem quem que eu transei, como é que faz, meu Deus do céu, agora? Vocês estão imaginando como é que está a sua alma, né? Eu já bem... Quando o Espírito Santo me mostrou isso, presta atenção. Depois a André vai mostrar para vocês como ficou a Valentina. Quando o Espírito Santo me levou a isso, porque eu não tive aula disso, foi o Espírito Santo que me levou. Depois, na faculdade, eu tive aula disso com uma menina que teve
a mesma visão que a minha, aí a gente foi na Bíblia e eu estudei muito a Bíblia para trazer isso aqui. Foi em 2010, 2011 que o Senhor me trouxe, porque eu falava assim, gente, eu fui para a igreja, sou batizada, entreguei minha vida para Jesus, eu tô seguindo certinho, sou dizimista, sou ofertante, por que eu tô vivendo essas coisas? Aí o Senhor me respondeu através disso aí, Adriana, você precisa ter o entendimento para que você viva e passe para outras pessoas. E aí hoje eu vejo quantos teólogos também falam sobre isso, mas ninguém nunca me falou sobre isso. Né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entregar a sua vida para Jesus para fazer a quebra de laços de almas. Eu não faço quebra de laços de almas em pessoas que não são ligadas ao Senhor. Eu não faço. Porque a palavra do Senhor diz que se eu limpar uma casa e a pessoa não estiver firme em Deus, o demônio vem 7 vezes pior. Então, você precisa, para você fazer a quebra de laços de almas, você precisa estar em Deus, em Cristo. Senão, nem eu não faço, também não autorizo a Andréia a fazer. Porque vem coisas para cima dela. E aí o seu estado vai ser pior do que o estado que você estava antes. Se tá ruim, vai ficar 7 vezes pior. Então, verifique sua vida. Você tem que fazer uma lista de todos os parceiros ilícitos que você teve, parceiros até que você hoje... Não, sou casada hoje, mas você teve relação sexual antes, para você confessar. E você que mora junto, case-se. Case-se. Tá bom? Vai lá no cartório, porque a lei do homem vale para a lei de Deus. Tá? Faça uma lista e vamos seguir em frente. Porque para o Senhor tudo é possível. A solução, tá? Eu não fiz quebra de laços de almas na vida da Andréia enquanto ela não marcou o casamento dela. Ela marcou o casamento dela, eu fiz a quebra de laços de alma nela, no Valtinho, para depois eles terem relação sexual de novo. E vou te falar, é bom, hein? Ai, Valentina. É bom, depois você... Glória a Deus, aleluia! É diferente, porque você tem legalidade. Entende? Então, ó, gratidão a Deus, primeiramente, né? Depois a Andréia, por me deixar, né, participar dessa aula. Beijo no seu coração. E contem comigo aí, estudem a Bíblia, em nome de Jesus. Vem aí o meu curso de estudo bíblico, vem cá, André. Vem aí o nosso curso de estudo bíblico. Então, é importante, põe aí para nós. Eu não sei, deixa eu onde que eu olho. Meninas, vocês querem perguntar alguma coisa? Gente. Chegou a hora! E aí, gente, o que vocês acharam? A Suelen, vamos ver o que é a Suelen. Ai, a Su. Foi sensacional. Não imaginei. Eu já tinha ouvido muito sobre isso, mas não tão profundamente assim. Meu Deus, foi tão rapidinho. Né? Mas a minha pergunta é: eu nunca tive relação com outra pessoa, a não ser com meu marido, né? Mas o meu marido, eu creio que sim. Quer dizer, eu creio não, eu sei que sim, né? Então, como a gente faz isso? Vocês são casados? Eu sou entregue a Jesus. Sim, nós nos casamos em março agora. Certo. Então, todas as pessoas que ele transou antes de você, tá dentro de você. Você entendeu isso, né? Uhum. Então, ele tem que fazer uma lista. Não vai te pagar. Meninas. Todas as vezes, vamos supor que você vai fazer sua lista e o parceiro entendeu e vai fazer a lista também. Lá no Instagram, eu tenho uma live, se vocês quiserem mostrar para os seus maridos, tá? Eu tenho uma live, vocês me chamam no meu Instagram, que eu mando a live para vocês, eu mando para a Andréia, e a Andréia manda para vocês, lá no grupo de vocês. Às vezes você chama eles, né, chamam eles para assistir a live, porque também é uma live bem interessante. Porque quando você casa, ó, com uma pessoa, né? Aqui, ó. Tá aqui você, tá aqui ele. Vocês se unem. Upa! Só que ou então, quando você casa com pessoa, que você tem relação sexual com a pessoa. Aí vocês se unem, mas aí vocês... Ó, o que acontece? Olha o que acontece. Você fica com pedaços dele, ele fica com pedaços de você. É uma catástrofe, gente! É uma catástrofe. Então, Suelen, você pede para ele assistir a live, para ele compreender. Às vezes você fala assim, isso é baboseira. Não, não é. Eu estou junto com a minha amiga, que é neurocientista, ela explica o lado da ciência, explica o lado da fé. Então, vocês vão ver que não é. Aí, vocês vão fazer essa lista, ele vai fazer essa lista,
e vocês vão fazer a oração de quebra de laços de almas com uma pessoa que entende o que é isso. Não adianta, por exemplo, você ir no padre, por exemplo. Ele não vai nem saber o que é isso. Eu garanto para você que eles não sabem. Às vezes você vai até num pastor que ele fala, que é isso? Esse povo tá ficando louco, fraco da cabeça, porque ele também não sabe. Então, eu aconselho vocês a irem, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui tem a Giovana, tem a Tarsila, elas podem vir até a mim, até meu marido, que nós somos pastores deles, né? Como a Andréia veio. Vocês procurem os pastores de vocês, os líderes de vocês. Não tem? Procure a Andréia. Andréia, ora comigo e tudo, ela só vai orar, ela só tem autorização para orar se for casado, tá? Casada, e entender isso. Então, aconselho foi vocês a fazerem isso. Não, eu não entendi isso, para mim tanto faz e tudo tal. Vocês, depois dessa aula, vocês vão começar a perceber coisas, ou então que vocês já até perceberam que vocês têm sobre o que eu falei, para vocês entenderem que realmente isso é muito profundo. Tá, Sueli? Mais alguém? Tem mãozinha levantada? Tarsila, que cara é essa? Chocada. Eu falei que vocês iam chocar, né? A Tarsila. Foi um presentão nessa aula. Cadê, Tarsila? Fala, amiga. Abre aí o isso. A paz, pastora. A paz, minha flor. Ó, eu vou falar um negócio, viu? Eu tô impactada, eu tô sem palavras, preciso assimilar algumas coisas. Assim mesmo. É assim. E eu acho que, né, nós precisaremos, a maioria, fazer, né? A senhora já vê um horário aí para mim. Não é uma coisa que a gente vai se sentir tão à vontade em fazer, mas tendo Vai esse... ser libertador. Meu Deus. E vendo as figuras, meu Deus, Muito Forte, né? forte. muito forte. Mas a gente precisa aprofundar mais nisso. Isso, pelo menos para mim, é uma coisa nova, mas o que eu puder passar a partir de hoje, né, a partir de agora, entendendo um pouco e orientando para que as pessoas... Exatamente. né? Vocês Meu podem passar as pessoas, sem problema algum, para quem vocês quiserem. Vocês podem passar até vocês podem passar minha live, tudo lá. O que eu quero falar para vocês, não podem orar com ninguém. Porque tem que ter uma autorização no mundo espiritual para vocês fazerem isso. Isso é muito sério, tá bom? Eu só autorizei a Andréia a fazer isso depois que ela casou, depois que muitas coisas aconteceram na vida dela, porque eu sabia que era retaliação às vezes, seria na vida dela. Então, mas explicar para as pessoas, falarem para as pessoas, falem, porque isso é importante, tá? Vamos fazer, sim. Mais alguém? Vocês gostaram da aula? Valeu ou não valeu? Demais, demais. Valeu muito. Muito obrigada, pastora. Grandioso. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Sua vida. Glória a Deus, André, por pensar em nos passar isso. Muito É rico. muito forte, muito rico, forte. muito forte. É bênção demais. Vai ficar salva a live, tá? Para vocês verem de novo, né? Depois você me passa também. Ou vocês seguem, quem não segue a pastora ainda já segue ela. Eu vou passar para a Andréia, tá? Para vocês assistirem com calma, tragam seus maridos. Carla, quer falar alguma coisa? Eliana? Cadê a Carlinha? Ah lá. Ai, Carlinha, fala, Carlinha. Ela é de Santos. Falar o quê? A essa altura do campeonato, nem pastor eu tenho nessa cidade. Você me solta uma bomba dessa na minha vida? Tô quase morrendo aqui. A aula passada eu já pirei na batatinha, né? Agora piorou um pouco mais. E o que me deixa mais indignada é que quando eu fui morar com meu esposo, ele nasceu e foi criado dentro da religião evangélica. E por diversas vezes, na hora do vamos ver, ele parava assim, dava uns 3 minutos, não, porque nós estamos em pecado, porque eu falava, pelo amor de Deus, né? Você não vai começar com essas conversas de pecado uma hora. Gente de Deus, ainda desvirtuei o ser humano ainda, pelo amor de Deus. Impactada. Mas você tá vendo que, na verdade, ele tinha temor e ele sabia, né? Sim. Mas agora, vocês fiquem firmes. Vocês são casados hoje? Pois é, Não. casam, né?
casam diante de Deus. E quando vocês forem casar, a Andréia mesmo faz para você, se você até lá você não tiver pastor ainda. Ah, ela mesma pode fazer. Vocês marcam uma sessão e tudo. E abençoe a vida da Andréia, gente. Estou falando sério. Sempre. Dá um presente para essa menina. Essa menina merece um presente gigantesco. Escuta, eu tô falando para vocês. Deixa eu honrar aqui. A pastora Adriana já era minha pastora antes de ser, né? Ela já vinha. E que é esse? Cantando campeão. Que é isso? O Senhor tem algo para sua vida? Como é que ele vai te usar mostrando os peitos? Porque eu era assim, né? Eu já falei isso para vocês. Os decotes, pelo amor de Deus, né? Punha só uma bolinha aqui, decote não sei aonde. Eu falava, gente, mas pelo amor de Deus. Ainda punha um colar para ficar no meio das feiras. Eu falava, uai, tem um trem errado. Pois é, o corpo dessa menina, eu fiquei com ela no hotel. Homem vai ver isso aqui? Não. Eu fiquei com ela no hotel, fazia assim, ó. Não deu uma estrita, celulite, nada. Aí eu falei pra ela, ué, André, cadê? Ela, cadê o quê, menina? Você tá doida, pastora? A celulite, cadê? Então ela tem um corpo escultural, como é que vai mostrar pros outros? Não pode. E eu era assim, né? Então, assim, não se assustem. Eu passei por esse processo, né? Tanto é que ela falou, eu só deixo você falar, eu só fui autorizada. Por quê, gente? A gente tem que entender que nós que temos pastores, e olha aí para vocês verem, né? Muitas mulheres não têm. Nós temos pastores, olha para que nós já tá aí. Tá. A Adri tem uma reunião agora. E eu tenho uma autoridade. Aí eu sempre falo, Dri, eu vou fazer isso, o Senhor me deu essa instrução, você me abençoa, você está comigo, né? Que a palavra pede isso para nós. E agora que ela está deixando, ela fala, pode fazer, estou em oração, estou com você. Então, a importância da gente ter pastores, né? E eu tenho falado para elas que muitas pessoas se levantam para falar do mundo espiritual, porque é algo que, é o que ela falou, a gente sofre muito. Muito. Né? Porque se levanta as coisas para a gente que quer trazer Exatamente. a luz, né? Eu mesma estava numa igreja que o pastor ele não compreendia nada disso. Então não falava pra gente, não era por maldade, é porque realmente assim, Deus deu uma graça para cada ministério e tá tudo certo. Mas eu não me identifiquei mais ali, por quê? Porque eu sabia que tinha alguma outra coisa, porque Deus me mostrou. Então eu não estava dentro da visão daquele ministério. Então eu falei assim, poxa vida, Deus me mostrou. Eu não estou mais dentro da visão, eu tenho que procurar alguma coisa, porque não tem lógica eu ficar aqui. Aí depois eu encontrei o meu pastor, não, é isso mesmo e tudo. Você vê a aula dele, inclusive ele vai dar aula no meu curso bíblico que vai começar dia 24, também junto comigo, e ele vai falar sobre o mundo espiritual. A Andréia conhece ele entende muito, muito, muito. Então, assim, você me falou, Adriana, é isso, bora, fala, vamos embora, mas assim, cuidado. Vocês podem falar, mas tem que ter cuidado. Ela tem autorização para falar, porque hoje ela já chegou no nível que ela realmente está bem desenvolvida para isso. Quem pode tirar um print nosso para a gente postar? Quem você consegue também? Sorri, gente. Onde eu olho? Aqui. Dri, obrigada. Gente, vamos orar? Muito obrigada. Sim, muito obrigada. Pela sua vida, pela sua disponibilidade. Eu agradeço e por ser minha demais pastora, vocês. né? Por me corrigir. Esse dia eu postei uma foto, ela falou, nossa, que orgulho de você, toda fechadinha, as peras tá tudo guardada. Guarda essas peras, essas maçãs. Vamos Pelo lá. amor de Deus, vamos orar. Fecha os teus olhos. Senhor, muito obrigada por todas essas meninas, aquelas que ainda entrarão. Que a tua graça, o teu poder, a tua majestade esteja na vida deles. Abençoe cada uma, Senhor, na sua particularidade. O Senhor sabe o que elas viveram. O Senhor sabe onde elas pisaram. O Senhor sabe o que aconteceu na vida de cada uma delas. E agora eu clamo a ti. Que o Senhor venha trazer esclarecimento, sabedoria, conduza a cada um a estar no centro da tua vontade. Leve elas com suas mãos, como o Senhor levou, quem tirou do Egito, com suas mãos atravessou o mar, meu Pai, e deu a eles uma terra prometida. Eu abençoo vocês, que o Senhor abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a
paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus, todo dia eu lamento. Beijo, meus amores. Agora eu vou lá, porque eu tenho muita coisa para fazer. Deus abençoe. Eu coloco Vou. lá no grupo para vocês, tá? Tchau, tchau.